Fala galera, voltamos aí para fazer a revisão sobre o clima de Rondônia, beleza? Falamos aspectos do clima de Rondônia, como a umidade, a precipitação, a questão da variação de temperatura no estado, falamos também sobre os fenômenos e fizemos durante a aula uma explicação, uma abordagem inicial geral acerca da climatologia, beleza? Então, de olho na tela para a gente falar um pouquinho mais sobre a nossa temática de clima do estado. Vamos lá. Aspectos climáticos em Rondônia. A gente iniciou falando sobre a diferença de clima e tempo. Galera, não esqueça essa diferença de clima e de tempo. O clima, ele é algo mais duradouro para você poder chegar na classificação. Vem aqui comigo rapidão. Falei para vocês que tem que ser no mínimo 30 anos de observações, estudando aquela determinada região, aquele determinado estado, para você poder determinar qual é o tipo de clima daquele local. E para chegar na definição, você tem que estudar diversos aspectos, os elementos climáticos que interferem naquela região. Vamos colocar também os fatores climáticos, como altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, que interferem no clima. Então, eu só tenho clima, eu só posso definir o clima de um determinado local, no mínimo aí 30 anos observando aquela área. Agora, quando eu falo de tempo, tempo não, é algo mais momentâneo. Está chuvoso, está ensolarado, está mais quente, está mais frio. Estou falando do estado momentâneo da atmosfera e essa definição é a definição de tempo que eu falei para vocês. Beleza? Vamos lá, de olho na tela. Falamos aí que o Brasil predomina no nosso país o clima tropical e o Brasil tem esse clima tropical porque ele está localizado na faixa intertropical da Terra. Essa faixa que é a faixa de baixas latitudes no mundo, que são as áreas que vão apresentar as maiores temperaturas, que é a faixa intertropical. Deixa eu voltar aqui rapidão para vocês e anotar, só para você lembrar, preste atenção. É essa porção quente aqui, ó, da Terra, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, o Brasil está localizado nessa região, por isso que é chamado aí, o clima do Brasil é conhecido como clima tropical, quente. Então, o clima predominante em Rondônia é o quente e úmido, equatorial, quente e úmido, que eu falei durante a aula para vocês. E a média da temperatura do ar aqui em Rondônia vai variar entre 24 graus e 26 graus Celsius. Essa média aí anual. A umidade relativa do ar em Rondônia, falei também para vocês durante a aula, que vai variar de 80% a 90% no verão e 75% no inverno. Só lembrando, ó, no verão a gente vai ter aí o que, galera? O maior volume de umidade do ar. Sabe por quê? Por conta do processo aí intenso de evaporação e transpiração, que é chamado de evapotranspiração. Então, quanto mais quente, mais umidade é liberado para a atmosfera. Aí, dessa maneira, a gente vai encontrar o quê? Aqui em Rondônia, durante o período do verão, as maiores taxas de umidade. Beleza? Vamos lá. A temperatura de Rondônia, média anual, vai variar aí, galera, em torno de 24 e 20 graus Celsius, que eu falei para vocês há pouco, quando eu estou falando de temperatura. E a temperatura em Rondônia, galera, ela varia entre 23 e 26 graus. Essa média que eu coloquei para vocês aí está entre 24 e 26. E sendo os meses de setembro, outubro, os mais quentes aqui no estado de Rondônia. Então, ó, os meses mais quentes em Rondônia, setembro e outubro. E os meses mais frios aqui em Rondônia, a gente vai encontrar quando, professor, aqui em Rondônia?
julho, beleza? É o mês mais frio aqui em Rondônia. Então, julho, a gente vai encontrar as menores temperaturas médias térmicas aqui em Rondônia e setembro, outubro é mais quente aqui no estado de Rondônia. Beleza? E aonde que a gente vai encontrar essas maiores? O norte, galera, preste atenção, ó. O norte e o oeste de Rondônia é a porção mais quente do estado. E a região sul é onde a gente vai encontrar as menores temperaturas. Falei para vocês durante a aula sobre Vilhena. Vilhena é frio, porque está mais ao sul de Rondônia e também há um fator aí que determina essa menor temperatura em Vilhena, que é o fator altitude. Quanto mais alto, a gente vai ter o quê? Menor temperatura. Quanto mais altos, eu tenho o quê? Menor temperatura. Então, Vilhena, por estar localizada ao sul, é uma região mais fria. E ainda durante o momento que chega a friagem aqui em Rondônia, que geralmente é em maio, vem aqui comigo, maio, junho, às vezes julho, até agosto, acaba chegando a friagem, Vilhena fica mais frio ainda em relação ao Porto Velho. Porque se a gente estuda clima, olhando a relação da altitude, Porto Velho 70 metros acima do nível do mar. Vilhena quase 700 metros acima do nível do mar. Então, quanto mais alto, mais frio. Então, a massa de ar MPA acaba atingindo sul de Vilhena, primeiramente, e consegue derrubar a temperatura bem mais do que a capital durante o fenômeno da friagem. Beleza? De olho na tela. Preste atenção, mais informações aqui para a gente poder finalizar. Quando a gente fala para vocês sobre a precipitação, professor, chove do mesmo jeito em todo o canto de Rondônia? Não. A gente vai observar as maiores chuvas no estado de Rondônia. Aonde, professor? Principalmente no extremo norte aqui de Rondônia tem muita chuva, como no município de Porto Velho, Machadinho. Quando a gente olha, por exemplo, para Costa Marques e olha também lá no sul de Vilhena, a gente vai encontrar um menor volume de precipitação. Então, Costa Marques, aqui no estado, é a região que vai registrar o menor volume de precipitação se comparado com Porto Velho. Falamos aí para vocês sobre a umidade relativa e falei também sobre a questão aqui em Rondônia dos meses de setembro e outubro, que são os meses mais quentes, e julho mais frio, que eu falei há pouco para vocês. Temos aqui a climatologia da precipitação pluvial em Rondônia. Então, essa região que eu falei há pouco, ó, é onde mais chove no estado de Rondônia. E, para finalizar, falei sobre as massas de ar do Brasil, que essa aqui atua na Amazônia, que é a MEC, Massa Equatorial Continental, de quente, úmida, e a MPA, que é responsável por essa friagem que chega na Amazônia Ocidental. Como que ela chega no Brasil? É uma penetração a partir dessa região polar atlântica ao Brasil. O relevo brasileiro é um relevo baixo, então acaba facilitando a entrada da massa. E quando essa massa de ar entra no Brasil, entre Rondônia, acontece a queda da temperatura da região norte, fenômeno conhecido como friagem. Beleza, galera? Agora é a hora, chegou aquela hora de você botar em prática tudo aquilo que você aprendeu durante a nossa aula. Então agora é com vocês e já já eu volto aí para fazer a correção. Beleza? Valeu, tchau! Pronto, galera, foi rápido, voltei. E aí, foi tranquilo, foi suave? Fala para nós como que foi aí essa atividade de Geografia de Rondônia. Falei para o professor presencial, professor, foi tranquila, eu fiquei ligado na aula, então não tive dificuldade. Eu quero ouvir essas declarações, porque se você
está estudando, buscando conhecimento, você tira de letra as nossas atividades de Geografia de Rondônia. Beleza? Então, de olho na tela, a correção da nossa atividade. Vamos lá. Atividade de sala. Esse momento a gente faz a correção, a gente vai conversando, vai fazendo resolução da atividade. Vamos adiante. Questão 1. O que significa a expressão nosso clima é tropical? Falamos durante a aula. Então, a alternativa A temperatura do litoral é regularizada pela proximidade das águas oceânicas. Por isso, conta com uma estação chuvosa e outra seca. B. As temperaturas são sempre elevadas e a variação entre o mês mais quente e o mês mais frio é muito pequena. Além disso, conta com uma estação chuvosa ultra seca. Eita! E aí, galera? A C, o que está falando? A temperatura diminui à medida que a altitude aumenta, por isso que se tem uma estação mais seca e outra chuvosa. A D, a temperatura do litoral é sempre mais alta que a do interior. Falei durante a aula sobre isso com vocês. O efeito da maritimidade e continentalidade. Por isso, a possibilidade de ocorrência de chuva nas áreas equatoriais, onde a evaporação é intensa, é maior que nas regiões frias. E a E, nenhuma. Vamos lá, qual é a alternativa correta, galera? Sobre o clima tropical é a B. As temperaturas são sempre elevadas. Lembra? É a faixa intertropical da Terra. Entre o mês mais quente e o mês mais frio, é muito pequena essa variação de temperatura, que é a amplitude térmica. Além disso, conta com uma estação chuvosa ultra seca. Então, a alternativa correta é a B. E outra seca, né? Na verdade, a gente olhando aqui para Rondônia, vai ser uma chuvosa e outra é bem seca aqui em Rondônia. Questão 2. Embora na Amazônia as temperaturas sejam elevadas o ano todo, em alguns pontos de seu território, como o sul do Amazonas, no Acre e em Rondônia, ocorrem quedas bruscas de temperaturas, conhecidas como fenômeno da friagem. Isso ocorre devido, vamos lá, as alternativas. A evaporação das águas dos rios e dos lagos. A B, ao deslocamento de massa de ar polar vinda do sul. E aí, galera? E a C, intensas chuvas chamadas de inverno. Falamos sobre isso. E a D, grande quantidade de rios na região. E aí, a temperatura quente e úmida vinda da floresta. O que você acha? Ficou com dificuldade nessa questão? Está falando sobre a friagem, que falei para vocês durante a aula e também durante a revisão. Então, qual é o fenômeno, a situação responsável pela queda da temperatura aqui na região da Amazônia? Não tem como errar. B, ao deslocamento de massa de ar polar vindo do sul do Brasil. Lembra? MPA, massa polar atlântica, responsável pela queda da temperatura aqui na região amazônica, fenômeno conhecido como friagem. Questão 3. A chamada região norte, ou Amazônia, apresenta as seguintes características quanto ao clima e à vegetação. A. Clima equatorial semiárido. Opa! Falei de semiárido durante a aula, galera. Índice pluviométrico de 300 a 600 milímetros. E uma vegetação densa e exuberante. B. Clima equatorial superúmido.
índice pluviométrico entre 2.000 a 3.000 e uma vegetação densa e exuberante. C. Clima tropical, superior úmido, índice pluviométrico entre 300 e 600 e uma vegetação um pouco densa e é formada de campos e cerrado. Falei que é todo o estado de Rondônia formado de campos e cerrado. D. Clima temperado, superúmido, índice pluviométrico entre 2.000 a 3.000 e a vegetação da região norte densa e exuberante. E aí, galera? A, B, C, D ou E? Tranquilo, galera. Falando da Amazônia, não é clima temperado. Lembra que eu falei que o clima temperado está localizado mais no extremo sul da Terra, na região temperada, ou lá no extremo, vamos colocar, na região acima da região intertropical. Então, nós temos clima temperado. O clima temperado é o clima europeu, onde tem 4 estações bem definidas. A gente não tem 4 estações definidas. Então, por clima temperado, você já retirava essa alternativa, descartava essa alternativa, porque não tem nada a ver com a questão do Brasil e da Amazônia. A C, clima tropical, superúmido, uma vegetação um pouco densa. Nada, a gente tem uma vegetação densa, floresta amazônica, é só lembrar da floresta amazônica. Então a B está perfeita. Clima equatorial, índice alto de chuva entre 2.000 e 3.000 e vegetação densa e exuberante. Aí sim, estamos falando da nossa região norte, onde está presente a nossa floresta amazônica. Questão 4. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, o clima predominante do estado de Rondônia entre os listados a seguir é A. Tropical com pouca umidade, B. Semiárido, C. Temperado com pouca umidade, D. Equatorial e a E. Subtropical. De novo, semiárido nada a ver, Nordeste, lá no sertão do Brasil. Tropical com pouca umidade, não, o contrário, muita umidade, temos muita umidade aqui na Amazônia, e principalmente aqui em Rondônia também. Temperado com pouca umidade, nada de temperado, não temos clima temperado aqui na região amazônica. E subtropical, onde que tem um clima subtropical? Eu falei para vocês que é a região sul do Brasil que é cortada pelo Trópico de Capricórnio. Aquela região tem um clima subtropical, abaixo do Trópico de Capricórnio. Galera, então só restou a alternativa que retrata bem o clima do nosso estado, que é o clima equatorial úmido. Então, atividade tranquila, sem muito mistério, sem muita complicação. Se você ficou atento durante a aula, eu tenho certeza que você tirou de letra as questões sobre clima do estado de Rondônia, beleza? Então é isso, turma. A gente se encontra aí no nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais. Tchau!